Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, Tio lá na área. Continuamos online. Esse negócio parece que não tem fim, né? Mas vai ter. Meu povo, vê bem, nas aulas anteriores, tá? A gente viu aí um pouco sobre as revoluções na Inglaterra, né? Sobre a independência dos Estados Unidos, sobre a Revolução Francesa. Então a gente está vendo todas as mudanças que ocorreram no mundo nesse período, que vai ser a base, né? Vai ser o início da estrutura da idade atual, da era pós-moderna, né? E aí o Brasil, que faz parte desse mundo também, recebeu influência, obviamente, dessas mudanças, tá? Só que a mudança de estrutura do Brasil virá um pouco depois desses acontecimentos aqui. Como vocês sabem, o Brasil foi colônia de Portugal. Não sei se vocês sabem a divisão da história do Brasil como um todo, mas a gente tem basicamente pode dividir em três pedaços: Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, que é o que a gente está hoje. Cada qual com as suas subdivisões. Beleza? Nossa colonização começa ali a partir do 1500 em diante, né? Especificamente 1530 de maneira mais efetiva em diante. E aí por vários anos a gente segue dominado por Portugal, assim como outras colônias que existem na América, né? De maneira geral. Mas enquanto essas colônias existiam, elas eram exploradas, exploradas pela metrópole, né? E essa exploração que você viu, inclusive, se eu não me engano, no ano passado, né? Essa exploração que as metrópoles exerciam nas colônias foi a base aí foi uma das características do período moderno. E agora, no período pós-moderno, a gente vai ver duas coisas: a mudança da forma de estrutura política, econômica, social, governamental, enfim, na Europa, a queda dos regimes absolutistas. E do lado de cá a gente vai ver as independências, ou seja, quando falar das Américas, falaremos das independências que ocorreram nas Américas. Então a gente já viu duas revoluções, inglesa e francesa, já viu uma independência, mais na frente veremos mais independências, mas enquanto tudo isso rolava, o Brasil ele era colônia, né? Foi um dos últimos da América a ficar independente. O Brasil era colônia, mas todas essas coisas começaram a trazer algumas mudanças para a história do Brasil e posteriormente vão culminar na independência do Brasil. Mas enquanto isso ocorria, ainda características coloniais prevaleciam no Brasil. É muita história. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Brasil ele é dividido em ciclos econômicos, isso você vê em geografia. E aí o ciclo lá do início da colonização é o ciclo açucareiro, e agora a gente vai entrar no ciclo da mineração. É o século da mineração do Brasil, que é o segundo ciclo econômico, que vai pegar um período em que o Brasil ainda é colônia, mas que também já vai ter alguns movimentos relacionados a uma futura independência. Posteriormente, o ciclo do café já está ligado a esse período fim de colônia, com independência, até mesmo chegando em república. O da borracha já está mais... vem um pouco depois, e hoje a gente já segue, né, com a diversidade econômica, mas se você vê em geografia. Então, só para contextualizar você historicamente e geograficamente, a gente vem aí para um período do Brasil caracterizado aí como o século da mineração do Brasil, beleza? Então, prepare o seu material, vai para um local adequado, né, que a gente vai começar a nossa aula, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, vamos falar aqui de século da mineração no Brasil. E hoje a gente tem slides, a gente tem a produção artística da nossa escola que vai nos ajudar, beleza? Vamos ver se a produção está atenta. Produção? Muito bem! Meu povo, vê bem, essas informações, como foi falado em momentos remotos, né, nos nossos encontros remotos e em outras aulas, elas
tão ligadas ao contexto também que está lá. Você assiste a aula, né? Lê, anota essas coisas e lê no livro. Então essa aula também tem contida, né? Algumas informações estão lá contidas no livro e a gente também traz outras para completar ainda mais a informação. Então assiste essa aula, anota essas coisas no caderno, essas e as outras, e depois lê no livro e faz o exercício correspondente. Fecha aí esse quadradinho aí de informações para entender melhor o assunto. Essa é basicamente, acho que a primeira parte desse assunto. Acredito que vai ter outras aí. Mas vamos lá, independente da situação, vamos seguir. Contexto histórico. Bem, no século XVII, no final do século XVII, o ouro foi descoberto no Brasil. Então, o ouro no Brasil foi descoberto no final do século XVII. Na região sudeste do Brasil, ligado aonde hoje a gente encontra o estado chamado de Minas Gerais. Opa, inclusive Minas tem a ver com a ideia de, né, procurar metais e, né, coisas do tipo, não é uma mina de ouro, ó, pode ser. Né? Então Minas Gerais é o estado correspondente à região, né, que nesse período aí foi descoberto o ouro, Minas Gerais e arredores, beleza? Outras jazidas menores, ou seja, outros pontos onde se encontra ouro e outros metais, foram encontradas também em regiões, né, jazidas menores, mas de grande importância, em outras regiões onde hoje seria Mato Grosso, Goiás e até mesmo na Bahia. Né? Então, se você pega o mapa do Brasil, essa circunferência aí desses estados foi o local, né, do interior do Brasil onde se encontrou ouro. Lembrando que no primeiro ciclo econômico, no começo da história do Brasil, no começo da economia e da colonização brasileira, não se encontrou ouro logo de cara, a galera ficou no litoral, tendo como principal fonte de renda o açúcar. Agora, com a queda do preço do açúcar, né, e a colonização já efetivada, Portugal precisava de outra fonte de renda exploratória na colônia, então incentivou a interiorização e a gente tem aí a descoberta do ouro, que vai mudar a dinâmica do país e vai levar muita gente para a região. Então, os bandeirantes foram aqueles que a gente já viu em aulas passadas, ligadas ao processo de interiorização do Brasil, foram os responsáveis pelas descobertas das primeiras minas de ouro, né, numa parte mais interiorana do Brasil. Então a gente sai do litoral e começa a adentrar no interior do Brasil. E várias pessoas, ao saberem que tinha ouro, foi para lá, tem ouro, né, então vamos embora. E aí, nesse período, com essas novas comunidades, com essas novas aglomerações, várias cidades foram fundadas nesses locais, beleza? Faz até um pouco de sentido, é bem simples de se entender isso, né? Litoral, açúcar, de repente o açúcar entra em baixa. Então, quando eu digo litoral, açúcar, eu digo que toda a dinâmica política, econômica, social estava em torno desse eixo, né? Então, os senhores de engenho, os escravos dos senhores de engenho, as pessoas que trabalhavam próximas a esses engenhos ou nas cidades que estavam ligadas. Então, era um ciclo econômico, era o que movimentava tudo. Então, quando você tinha uma interiorização para a produção de um outro produto e mesmo a venda de outro produto, sempre estava ligada às questões do engenho. Então, é um ciclo que movimenta toda a estrutura política e econômica do Brasil, era o açúcar no litoral. E agora, com a queda, né, desse ciclo, a gente vai ver surgir um novo, que é justamente o do ouro, né, dos metais preciosos, no interior do Brasil, levando pessoas ricas e pessoas pobres e mudando toda a estrutura organizacional, que agora vai estar muito focada na questão do ouro. Né? É o novo epicentro da procura e da dinâmica econômica, que vai afetar os outros fatores da sociedade, como política, como questão da população, migração, enfim, vai afetar. Então, várias cidades foram fundadas e a gente agora vai seguir a nossa ideia. Produção? Aí você pensa, bom, então todo mundo foi, quem achou ouro ficou rico, né? Que coisa boa, que beleza. Bom, antes de começarmos a falar desse momento importante para a história do Brasil, a primeira observação importante a ser feita é que nem todas as pessoas conseguiram enriquecer, né? Da ideia de que todo mundo foi, achou ouro e ficou rico. Não, nem todo mundo conseguiu enriquecer, muito pelo contrário. A maior parte dos trabalhadores livres e pobres
E os escravizados permaneceram na mesma situação social. Poxa, professor, mas não tinha ouro? Tinha, mas nem todos tiveram acesso da mesma forma, ou mesmo nem todos puderam explorar da mesma forma. Vamos chegar lá. As pessoas que já tinham uma condição financeira melhor, essas conseguiram grandes lucros, porque essas conseguiram dominar melhor as regiões onde tinha ouro. Inclusive, a gente vai ver como é que Portugal fazia para administrar essa exploração. Produção? Veja só, a terra não pertencia a quem encontrava. Encontrei, agora a terra é minha, agora eu vou pegar o ouro que tem aqui. Calma, não é bem assim. Se alguém fizesse isso, podia até fazer de maneira clandestina, mas se pegasse, dava ruim. Então, para fazer de uma maneira organizada, né, nem todo mundo não era dono da terra quem achava, mas o responsável pela descoberta tinha direito à exploração. Eu fui ali e eu descobri que ali tem ouro. Então, ele iria de maneira legal, né, acionando as formas legais e acionando Portugal de forma legal, ele iria pedir o dinheiro para explorar aquela região, em busca de ouro, obviamente pagando os tributos a Portugal. Então veja que a coisa era organizada. Alguém podia fazer isso de maneira ilegal, de maneira escondida? Podia, mas é o que eu disse, corria o risco de dar certo ou dar errado, e se desse errado poderia ser muito, muito ruim para a pessoa que tentou fazer de maneira errada. Então, quem descobria poderia ter o direito à exploração, que obviamente daria sua parte a Portugal, então Portugal sempre iria conseguir ali um valor. Só que tem um detalhe, como quem dava licença era a própria metrópole, era a própria administração do governo do Brasil, digamos assim, que vinha de Portugal, então, quando eles percebiam que alguém não tinha condição de explorar, ou mesmo tivesse algum outro tipo de problema, logo eles cancelavam essa permissão e davam outro. Por isso que eu disse que nem todos enriqueciam. Então, quem conseguiria melhor explorar? Quem era pobre ou quem era rico? Você já deve saber quem era rico. Aí você diz, então quem era rico ia lá e trabalhava? Não. Quem era rico contratava o pobre. E o pobre que achava não ficava com esse ouro. Ficava na mão do rico. Simples. Ou, se ele tentasse fugir com aquele ouro que ele achou, ele ia ser roubo. Então ele seria preso. Fora que é ouro, né? Então a selvageria para isso deveria ser muito grande. E existiam alguns ambientes em que pessoas mais pobres encontravam e ganhavam o direito de explorar. Mas por serem mais pobres, alguns, digamos assim, alguns que eram pobres até conseguiram achar bastante ouro ali para ficar rico, teve também. Mas teve alguns que não acharam muito ouro e não ficaram ricos. O ouro que achou só deu para viver um pouco melhor e muitas vezes alguns usavam esse dinheiro para tentar achar mais ouro e acabavam voltando a ficar pobre. Então teve de tudo, né? Mas de maneira geral, todas as fontes de ouro descobertas ficavam sob o comando de Portugal. Os portugueses estavam ali para fazer valer, né, a sua exploração. Produção? Quem tinha recursos realizavam grandes extrações. Então, tipo assim, você não andava e de repente tem uma pedra de ouro gigante, tem que procurar. Então, quem tinha dinheiro, né, investia nisso, contratava um bocado de gente, levava um bocado de escravo, pegava uma área grandona e material e tal, podia investir naquilo e se achasse ia ter um grande retorno, senão ia ter um grande prejuízo. Essas grandes extrações, que eram realizadas normalmente por quem era rico, eram chamadas de lavras, as grandes extrações. Quem não tinha muito recurso trabalhava sozinho, e era questão de sorte, né, se achasse ou não. E muitas vezes o que ganhava dava apenas para sua sobrevivência. Às vezes ele até achava ouro, mas aquele ouro não transformava ele numa pessoa muito rica. Ele não achava tanto ouro assim ao ponto de ficar logo rico de cara. Poderia acontecer? Poderia acontecer. Mas aqueles que achavam um pouco, digamos assim, muitas vezes vivia só um pouco melhor, ou mesmo usava para tentar achar mais, e às vezes não achava e voltava a ser pobre. Então tinha de tudo dentro dessa perspectiva. Produção? Bom, como era feita a extração? Né? De que forma se dava a extração? Os garimpeiros usavam um instrumento chamado bateia, que é uma peneira. Você já deve ter visto em algum filme aquela peneira afunilada que tem um buraquinho, né? Que a galera vai ali, né? Parecido com uma peneira, como foi falado, para tentar separar as pedras do ouro. Para poder organizar melhor as áreas de possível encontro de ouro, eram divididas em lotes. Esses lotes eram chamados de datas, né? Então,
essa região aqui tem ouro, as pessoas responsáveis, as pessoas que ficavam aí com a licença para poder procurar, separava-se, né? Cada qual ficava com seu pedacinho, e esses pedaços, esses lotes eram chamados de datas. Qualquer pessoa poderia explorar uma data, desde que comprovasse que tinha condição para isso. Então ele iria receber uma licença se ele provasse que teria condição de realmente explorar, conseguir ouro e obviamente pagar o seu imposto a Portugal. Produção? Taxas e impostos. O mais importante imposto cobrado foi o quinto, que correspondia a cerca de 20% de tudo que era extraído, né? Então, 20 mais 20, mais 20, mais 20, mais 20 dá 100, né? Então, 20 mais 20, mais 20, mais 20, mais 20 dá 100. Então, 100% da produção, se eu tiro 20%, eu tiro exatamente um quinto. Meu povo, eu não sou professor de matemática. Talvez, muito talvez eu tenha errado esse cálculo, que eu acho que eu não errei, tá? Mas se eu tiver errado, você me perdoe aí, porque matemática não é meu forte, não. Mas faz sentido, né? Se você tem 100% de tudo e tirar 20%, depois perguntem a Anderson, mas eu creio que isso equivale exatamente ao quinto, né? Então, o quinto da produção, 20% da produção era do que é extraído e é de imposto. Fora vários outros impostos que vinham incorporados dentro dos próprios produtos que os mineradores consumiam. Então, Portugal conseguiu ganhar bastante grana com isso aí. Produção? Crescimento do mercado interno. Meu povo, a produção de ouro no Brasil favoreceu também o mercado interno, porque como muita gente se mudou ali para as regiões mais interioranas, as pessoas ao redor começaram a produzir coisas que eram consumidas pelo interior, porque era o interior onde tinha dinheiro, né? E entre esses produtos, entre esse crescimento de produção, a gente vai ver o crescimento da pecuária, a criação de animais para o consumo, que vai abastecer essa região. Então a galera começa a produzir também para abastecer quem está ali, ó. A galera está atrás de ouro, tem gente que está encontrando e não está, a gente está ficando rico. Mas enquanto isso eu estou aqui produzindo produtos para a galera que está procurando ouro consumir. Isso também dá dinheiro, é um novo mercado que se abre. E principalmente o fortalecimento do comércio local. Muita gente foi morar lá, então começou a abrir padraria, açougue, oficina de roupa, pequenas lojas de imóvel, que era aberto por pessoas que conseguiam ouro e diversificavam sua economia, ou mesmo por pessoas que, de vez em investir em ouro, investia em abrir alguma dessas coisas, né? Então, o comércio local se desenvolveu, uma estrutura econômica, a galera pegava a grana e investia em coisas que provavelmente quem conseguia ouro iria precisar, né? Então, o cara abriu uma padaria, então aquela galera toda ali ia comprar pão, ia comprar roupa, ia comprar várias coisas, porque o ambiente agora está mais rico. Deu para entender? Então, o comércio local cresce porque pessoas estão ganhando dinheiro ali na região e querem gastar com algum produto, então muita gente, de vez em investir na procura de ouro, investiu em outros produtos comprados pela galera que procurava ouro. A ideia, a sacada foi boa, faz sentido. E aí, para finalizar a produção, houve o crescimento urbano, né? Muita gente foi morar nas cidades ligadas a essa ideia do ouro, e o surgimento de cidades desenvolvidas para a época, desenvolvidas porque as cidades ficaram muito ricas, então casas luxuosas, pessoas, né, grandes lojas, pessoas vivendo com roupas elegantes e tal, tinha dinheiro agora, o local ficou rico, né? Então grandes cidades surgiram na região. E aí eu vou para você um dia que queira, né, você um dia quiser fazer um passeio turístico, né, para conhecer lugares bonitos, começa pelo Brasil, eu até digo mais, começa por Pernambuco, começa pelo Nordeste, começa pelo Brasil e depois vai para outros países também. Eu queria muito conhecer todos esses lugares. Mas, né, para você ver o quão foi importante esse ciclo, você percebe nos dias de hoje grandes cidades que surgiram nesse período e que hoje são grandes pontos, né, de atração turística pela beleza e pelo desenvolvimento da própria cidade que surgiu nesse período. Até hoje elas estão lá e são belíssimas, né? E aí a gente vai conhecer algumas das principais cidades desse período e que hoje são grandes, têm uma grande importância também econômica, turística e histórica. Vamos conhecer algumas delas. A gente tem a cidade de Tiradentes, né?
Se eu não me engano, todas elas estão em Minas, né? Tem a cidade de Tiradentes, está aqui a foto dela, né? Cidade muito bonita, o catolicismo aí sempre evidente, né? Uma cidade bem arborizada. É uma foto, né? A cidade obviamente é bem maior. Pode passar a produção? A gente tem aqui Congonhas, né? Outro centro, né? De todo esse período, outra cidade belíssima. Produção? A gente tem aí Sabará, né? Mais uma outra bela cidade aí que você pode conhecer, pode um dia, quem sabe, viajar. Eu fiquei a fim de conhecer todas. Produção? Aí a gente vem para as duas principais. Diamantina, né? Que já tem esse nome relacionado a outra coisa que vai ser descoberta na região. Veja se você consegue descobrir o que foi. Ficou também muito... foi uma outra coisa que fez crescer as cidades. Descobriu-se ouro, mas também se descobriu diamante, ó só. Então algumas cidades ficaram muito ricas e prósperas nesse período. E a gente tem a cidade com homenagem ao nome, né, do próprio produto, digamos assim. Cidade belíssima. E, para finalizar, provavelmente a mais famosa, antigamente conhecida, né, a antiga Vila Rica, né, que é a famosa cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, um dos maiores pontos turísticos de Minas e uma das cidades mais bonitas do Brasil. Essa eu queria muito conhecer. Engraçado que você pode dizer, professor, essas cidades lembram muito Olinda, você pode também dizer isso, ou pode dizer, para quem já foi, lembra muito a Bahia também. Por que essas cidades lembram? Porque essas cidades, elas eram o ápice do desenvolvimento da época. E elas têm o contraponto relacionado às cidades que eram desenvolvidas, que eram as principais cidades no ciclo anterior. Né? No período do ciclo do açúcar, Olinda e Salvador, né? ali na Bahia, eram grandes potências do próprio Rio. Então, aqui, por causa do ciclo do ouro, essas cidades, elas têm, essa seria uma cidade desenvolvida do Brasil na época, assim como foi Olinda também, e hoje são cidades desenvolvidas e de uma importância histórica muito grande. Beleza? Meu povo, a produção vai sair, eu acho que acabou? Acabou. Meu povo, é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixa like, curte, compartilha, né? Vamos fazer uma cotinha para viajar por todas essas cidades, ó, seria ótimo. Brincadeiras à parte, a gente vai se vendo nas próximas horas, beleza? A gente vai se vendo até a próxima. Tchau, tchau!